Glória a Deus. Sayonara, boa noite, Sayonara. Seja bem-vinda. Pastor Alessandro, Garcia, Sabrina, Elba, Jéssica, Cope. Que bom, nessa segunda live do dia, com a Cíntia, o Ricardo, Elisete. Quando eu vejo Elisete, nós não lembramos aí da filha que está aniversariando, da Rebeca, que Deus abençoe. Hoje também é aniversário da Silvana Supelete, já parabenizamos, que Deus abençoe a Silvana. Ana Rita, como sempre, nos acompanhando. Boa noite, Sayonara. Que bom a gente estar aqui. Daqui a pouco nós teremos a Daíse com a gente também. Vamos ter um bate-papo aqui muito agradável. Isadora, tá certo? Rio de Janeiro, Piscinati aí com a gente. Sejam bem-vindas, a Daíse, essa filha querida, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre um tema assim bem apropriado para esse tempo que a gente está aqui atravessando. Lívia já chegou com todo o gás, a Viviane, a Adriana. Convide aí algumas colegas, amigos, gente da família, tá? Você pode apertar esse aviãozinho aqui que tem embaixo aí do seu teclado aí, do seu celular, e ele aí vai te direcionar aí para você convidar muitas pessoas amigas para estar conosco. Vai ser um momento muito agradável. Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia, Cris, muita gente linda, simpática, a minha eterna namorada, Sunamita, até minha esposa está acessando a minha live. Que bom, isso é um bom sinal, né? Nós vamos agradecer a Deus, tá? A Esther Fernandes, acabamos de sair do GCE Online, viemos para cá, que maravilha, hein? Nós também terminamos nosso GCE ainda há pouco, muito bom, e a Gilmar aí do estado do Rio também, Rio de Janeiro, já está marcando presença aí. Jones, tá? Um abraço, Jones, para você, onde você está trabalhando não pega a internet, tá? Mas que Deus te abençoe. A Vanir, irmã Vera, um abraço para vocês aí da intercessão, tá? Que seja realmente uma noite de muita comunhão, uma noite da gente brincar, da gente sorrir, da gente se alegrar aqui, tá certo? Então nós vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse dia. Nilson aí com a gente, Nilson, que Deus abençoe, tá? Vamos orar. Pai, nosso coração é grato a Ti, nós nos rendemos diante do Senhor com o coração totalmente agradecido por mais esse dia, pela vida, pelo ar que respiramos. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela poderosa mão do Senhor sobre nós, te agradecemos pelo privilégio de servir no reino, te agradecemos, ó Deus, porque apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, o Senhor conta com a gente. O Senhor tem olhado para nós com olhar de misericórdia, de compaixão. E eu oro para que esta presença abençoadora do Senhor seja uma realidade na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão participando nesse momento aqui conosco. Queremos aprender um pouco mais como viver uma vida que honra e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, gente, nós... Deixa eu lembrar você aqui, contar uma história, né? Um pastor que vivia lá no Amazonas, e esse pastor tinha um papagaio. E esse papagaio estava sempre ouvindo o pastor pregando, as mensagens do pastor, e para cima e para baixo, né? E aí, um dia o pastor foi pregar um trabalho evangelístico, e ele chegou na igreja, o papagaio ficou assistindo, e no final da mensagem, como é comum, né, os pastores, pregadores, aquele culto evangelístico, e ele fez o apelo, e ele perguntou: quem quer aceitar Jesus, levante a mão. E aí a pessoa levantava, ele: já vi, Deus te abençoe, pode abaixar. Mas quem quer aceitar Jesus? 2, 3 mãos. E o pregador dizia: já vi, Deus abençoe, pode abaixar. E o papagaio gravou tudo aquilo ali, né? Ariane Pimentel, que saudade, viu? Seja bem-vinda.
E aí o pregador saiu ali todo eufórico, várias mãos levantaram e ele terminou dizendo: já vi, Deus abençoe, pode abaixar. E voltando para casa, lá no Amazonas, lugar de muita água, eles andam de canoa, de barco, e aí, no meio do caminho ali, o barco bate numa pedra e gente para todo lado que cai do barco, começa a se afogar. O papagaio ficou num cantinho ali que o barco não tinha totalmente afundado, e as pessoas tudo pedindo socorro, levantando a mão, e à medida que a pessoa levantava a mão e pedia socorro, o papagaio falava: já vi, pode abaixar, Deus abençoe. E assim foi o papagaio, né? Viu o pessoal levantar as mãos, imitou o pregador, né? Já vi, Deus abençoe, pode abaixar. E aí a história continua, gente levantando a mão até hoje, né? Isso é apenas para a gente começar aqui a abrir esse bate-papo, tá certo? Sejam bem-vindos aí. Ariane, Ana Rita tá rindo aí, né? Dinar, boa noite, Dinar, que bom, né? Veja bem, gente, nós falamos aqui numa live do dia 14, né, que nós ministramos aqui, sobre a disciplina do descanso e do relaxamento. Tem gente rindo até agora aí, que bom, né? Tá certo? Então nós falamos nessa live sobre a disciplina do descanso e do relaxamento, sobre esse cuidado com o corpo, cuidado com a alma, com o espírito, que Deus espera de cada um de nós, para que a gente possa viver bem, tá certo? Que bom, irmã Maura, sua cunhada de Vitória participando. E aí, nós falamos aqui sobre o descanso e demos aqui algumas dicas que a gente aprende, e uma delas é a necessidade de tirar um tempo para você mesmo. O segundo, a necessidade dos passatempos, né? de um esporte, de uma diversão, de um lazer. E aí, seja ele qual for, algo saudável para a sua vida. E o terceiro, um tempo com a família e os amigos. Então, apenas para lembrar que a última live, né, a irmã Maura tá rindo aí da história do papagaio, tá? Então, tirar um tempo para você mesmo, dedicar-se a um passatempo e também ter um tempo para a família e para os amigos, tá ok? Hoje, a nossa ideia é compartilhar com vocês um tema: como criar uma rotina saudável na quarentena. Um tempo totalmente atípico para todos nós, não é isso? Muitos de nós estamos nos adaptando a uma nova realidade de horário, de trabalho, de situações as mais diversas. Então, é fundamental que a gente aprenda a criar uma rotina saudável na quarentena, para esse tempo que nós estamos vivenciando. E aí eu queria ler um texto na Palavra de Deus com você, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos chamar a Daís, o pessoal tá chegando aí, tá certo? A Ariane aí, ó, Daís, anota aí, hein? Preste atenção o que diz Salmo 127. É um salmo aqui de Salomão, um homem que soube aproveitar a vida. Tá? Então, no Salmo 127, o verso 4, eu queria que você anotasse aí, de repente alguém pode colocar a referência para o pastor Jabes aí no Instagram. Diz assim: é inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que ele, Deus, gosta de dar descanso a quem ele ama? Então eu quero repetir esse texto, porque a gente vai abrir esse encontro de hoje, essa live, falando sobre como criar uma rotina saudável na quarentena, usando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de vida, o manual que norteia os nossos passos. Então, Salmo 127, obrigado Ana Rita, que anotou aí pra gente, verso 4, eu vou ler aqui e na sequência eu já vou pedir da Izzy, né, para solicitar o ingresso aí. Diz assim a palavra de Deus: é inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Deus gosta de dar descanso a quem Ele ama? Então é partindo desse pressuposto aqui que a gente vai conversar um pouco. A Daísa já está aí acessando. Jamara, seja bem-vinda. Certo. Você que está acessando agora, nós queremos mandar um abraço aí mais uma vez para a Silvana Supelete,
Olha, gente, que coisa mais linda. Gente, ela nem ouviu falar, né? Foi bem feita essa daí, hein? Foi bem tratada, hein? E Não Júnior tô te continua tratando ouvindo. bem. Tá me Tá ouvindo, conseguindo não? me ouvir? Tô te Não. ouvindo. Tá me ouvindo, não? Ah, você tem que me ouvir, minha filha. Olha, eu vou deixar aqui 5 minutos, só o Vocês estão me pessoal. ouvindo, gente? Eu não tô conseguindo te ouvir, pai. Sim, Tá? Pastor Jabes, sim. Obrigada. E você não está me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, tá cortando. Então, como é que nós vamos fazer aí? Porque vai ser. Cadê o assessor técnico aí? Eu vou Val, sair e entro, e vou pedir de novo, voltei. tá? Tá, entra e sai de novo. Então, Walter, que bom, prazer tê-la aqui com a gente. Doutora Sueli Fregona, Giovanete Freitas, tá? A Mara, aquele que está sempre com a gente. Vamos ver se vai dar certo agora, não é isso? A Daísa acessar aqui, né? A Yolanda, a Vani Perini. Vamos ver agora se vai dar certo. E aí, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, tá me ouvindo? Agora tá, né? Pois é, eu tinha falado aqui que eu olhei assim, falei, é muita beleza numa mulher Deixa eu só. abrir a porta para ver se o problema é a conectividade. Tá, beleza, tá? Então você que está chegando agora aí, essa aí é minha filha, Daíse. Eu tenho também o André, que está em Campinas, São Paulo. Ah, viu, Daíse? Se o André quiser entrar também, ele vai entrar também, viu? O André não gosta muito dessas coisas não, né? Tá ok? Que bom, minha filha, ter você comigo aqui. Você entrou aí, a audiência já aumentou aí 40%, tá certo? Você vai ser um trunfo aqui. Mas não tá me ouvindo não, né? Pai, tá cortando ainda. Tá cortando? Como é que nós vamos fazer? Hein? Como é que nós vamos fazer? Tô te ouvindo bem pausado. É, Gente, obrigada, tá? Pelos elogios. Vocês que são lindos. muito bem. Mas vamos tentar aqui, tá certo, Daís? Você já sabe qual é o tema, não é isso? Como criar uma rotina saudável na quarentena. Tá certo? A Ana Rita está dizendo, cadê o Júnior aí? Tá? Já lemos o Salmo 127, o verso Tá 4, logo falando ali, ó. de um Deus que nos convida a pensar sobre, dizendo que é inútil levantar cedo e dormir tarde, e trabalhar como um alucinado. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ama? Então, sobre esse tema, Daís, eu queria que você falasse aí sobre rotina saudável na quarentena. O que pode ser feito? Qual a sua sugestão? O que você nos recomenda aí? Tá, nós temos aqui algumas ideias, mas vamos trabalhar esse tema. Vou deixar você falar aí, tá ok? A Daíse, a linha deve ter caído ali. Eu vou pedir a Sunamita também, que vem aqui dar um suporte, tá certo? De repente, bem, estando no WhatsApp com o Júnior, né? Deixa o WhatsApp ligado, o Júnior, se Daíse não ouvir, então, ele liga, mas Daíse acho que não está ouvindo não, né? Mas vamos aguardar aqui, não é isso? A Daíse apareceu outra vez aqui, mas o tema é esse, tá? Diná está falando aí, mas eu creio que é um problema lá com a Daíse, viu, Diná? Nós estamos aqui no mesmo lugar. O pastor estava ótimo, deve ser problema na casa dela, sem dúvida, né? Mas veja bem, nós estamos falando sobre rotina. A gente vai aguardar, a Daís vai acessar aí. E a primeira ideia, uma das ideias que a gente pode propor aqui acerca de como criar uma rotina saudável na quarentena é estabelecer justamente uma rotina saudável. Pode ser que o nosso dia a dia, o nosso caminhar, a gente acaba estabelecendo uma rotina que não seja tão saudável. A gente está tão acostumado. Deixa eu
ver a Daís aqui novamente, tá? Liga por chamada normal que ela escuta a sua voz, tá? Eu teria que ter outro celular aqui. Pronto? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora, Daís? Te ouvindo, te ouvindo. Beleza. Eu sabia, né? Ela tá valorizando ali o passe dela, dando um tempinho, né? Eu já comecei a falar aqui sobre o tema e agora é com você, minha filha. A primeira proposta, a primeira ideia que tem aqui de como estabelecer uma rotina saudável na quarentena é estabelecer uma rotina saudável. E aí, me fala aí sobre isso. Me presta o seu celular, amor? E aí eu vou ouvindo por aí. Beleza, está falando com o Júnior, né? Tô pedindo o celular dele, aí eu vou escutar pelo dele. É isso aí, eu já tinha pensado nisso, né? Pronto. Beleza, está falando com o Júnior, né? Tô pedindo o celular Aí, dele, aí eu vou olha escutar o pelo delay dele. aí, ó. É isso aí, eu já tinha pensado nisso, né? Mariana, aguenta aí um pouquinho que vai chegar, hein? Porque o assunto é quente, é bom. E aí a gente tá. Então você que está chegando agora, tá? A Daís é minha filha e ela vai caminhar com a gente aqui pensando nesse tema aí sobre rotina, uma rotina saudável, Daís, com você. É com você agora. Como você falou, né, pai? Tá todo mundo me ouvindo? Em primeiro lugar, né? Boa noite. Tá chegando o áudio aí? Ok, ok. Tranquilo aqui. Boa noite para todo mundo aí. Vanessa, quanto tempo? Tia Gilmara, deixar um beijo aí para Marta, para Gisele, Olina, Maura. Muita gente linda aí com a gente. Beleza, Isadora. Muitas amigas. Que bom. Então, o tema hoje é como estabelecer, como criar uma rotina saudável em tempo de quarentena, né? E às vezes a gente acha que rotina é uma coisa ruim. Quantas pessoas viram falar assim: ah, o relacionamento caiu na rotina, né? Ah, eu preciso sair da rotina para eu ser feliz. Então, a gente acaba associando o tema a algo ruim. Só que rotina ela é essencial. Todos nós precisamos de uma rotina, porque é uma forma de economizar energia. Imagine se a gente tivesse cada dia que pensar, né, como escovar os dentes, com que perna eu levanto da cama, trocar de roupa. Então, assim, a gente faz tantas coisas automático que não demandam energia, não demanda que a gente fique pensando, justamente por causa da rotina. Rotina, ela é capaz de criar hábitos. E a gente sabe que sucesso é a soma de bons hábitos e fracasso é a soma de maus hábitos. Então a rotina ela é essencial para todos nós. Eu penso que todos nós temos objetivos, metas de vida, e para a gente conseguir atingir tudo isso, é preciso que a gente crie uma rotina que se adeque dentro da nossa realidade, do nosso temperamento, do nosso perfil, das nossas demandas, do tempo que a gente está vivendo, né? Ter esse discernimento, a sabedoria para discernir os tempos. E é importante porque a gente para de se comparar com as pessoas, né? Muito bem, a Daíse, a transmissão tá interrompendo aí, ela está falando sobre rotina como uma ideia, uma sugestão para a gente estabelecer, né, um ritmo de vida saudável para esse tempo de a gente aguarda a Daíse voltando ali. Uma segunda ideia acerca de como criar uma rotina saudável na quarentena, né? Vamos
receber a Daísa aqui novamente. Fala com ela lá, bem. Se ela não quer fazer isso, deixa eu chamar aqui a Daíse. Tá. Vamos acessá-la aqui, que ela vai partir agora para o segundo tópico, né? Você que tá chegando agora, tá? Nós estamos aqui com a Daíse, falando sobre esse tema, como criar uma rotina saudável na quarentena, tá certo? Então, Daíse vai fechar esse primeiro tópico aí, tá ouvindo, Daíse? Então, pode continuar, tá certo? Tá joia. Então, a gente estava falando de nós, tá ouvindo agora? A gente estava falando sobre não se comparar, cada um de nós Tá saudáveis, cortando, Daíse. produtivos. E uma coisa que se fala muito hoje em dia, dentro desse tema de rotina, né? Muitas pessoas ainda perdidas. Comenta aí, já conseguiu criar uma rotina seguindo? Tá travando? Fala com ela, se ela não quer vir aqui. Ei, minha filha, você tá pertinho aqui, se quiser vir aqui, eu vou adiantando aqui, tá certo? Tá, pensa. Tá? Então, veja bem, a segunda ideia acerca de como criar uma rotina saudável na quarentena é por meio da alimentação. Tá? Então, assim, tem sido muito falado essa questão da alimentação. Uma terceira ideia é trabalhar, mas saber a hora de parar. E aí a gente vai voltar aqui ao Salmo 127 e o versículo 4, que diz que nós lemos aqui: é inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ama? Então, algo que a gente tem observado é que nesse tempo que nós somos convidados para ficar em casa, parece que uma boa parte das pessoas estão trabalhando um pouco mais. Nós talvez não estávamos preparados para este tempo e estávamos acostumados com um tipo de rotina, tá certo? Como criar uma rotina com duas crianças, um ciclone e um terremoto. Tá? Nós vamos aprender isso aí, tá, Ariana? Então, assim, trabalhar, mas saber a hora de parar. Dedicação é fundamental nesse tempo que nós estamos vivendo. Dedicação é importante, né? A gente aplicar a nossa vida ao trabalho, nem que seja trabalhando em casa, mas eu não posso deixar de separar um momento para estar, primeiramente, comigo mesmo, com a minha família e com os meus amigos. Então, lembrando aqui o que nós falamos na semana passada sobre a disciplina do descanso e do relaxamento. Então, nós falamos justamente sobre isso, sobre hábitos que nós temos que criar, e um deles nessa disciplina é ter um tempo para nós mesmos, um tempo para a nossa família e um tempo para os nossos amigos. Tá? E aí, caminhando sobre essa questão, sobre esse tema tão pertinente, como criar uma rotina saudável na quarentena, uma outra ideia que a gente quer compartilhar aqui, e a gente tem ministrado, não é isso, nas nossas lives, em nossas pregações, é agradecer de forma intencional, tá certo? A gratidão é uma proteção para o nosso sistema imunológico. A pessoa que tem um hábito de estar sempre agradecendo e que está sempre buscando oportunidade para agradecer, para honrar alguém, ela está, sem perceber, combatendo um dos verdadeiros venenos para a saúde mental, que é justamente a prática da murmuração e a prática da reclamação. Tá? Então, quando você agradece, quando você elogia, quando você busca a oportunidade de reconhecer o trabalho de alguém, por mais simples que seja,
você estar ativando o seu sistema imunológico e ficando protegido contra vírus, bactérias e coisas semelhantes a essa. Então, cuidado para não ser uma daquelas pessoas que vê defeito em tudo, tá certo? E não consegue contabilizar as coisas boas da vida. Então eu quero convidar você a fazer uma reflexão de como foi o seu dia hoje. Você lembra de ter feito algum agradecimento a alguém que mesmo que o que ela fez por você era obrigação dela? É comum você agradecer o garçom? É comum você agradecer um funcionário que te atendeu, que te atende numa loja? Então, quando você faz isso, você está aí acionando, né, esse sistema seu imunológico, está ficando mais fortalecido e renovado, tá? Para que você possa continuar estabelecendo uma rotina e para que possa viver bem, viver melhor. A palavra de Deus, né? Olha aí, ó, uma outra princesa na minha vida, que é a rainha, né? Tá certo? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nos Salmos que a gente lê na Bíblia Sagrada, diz o seguinte, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Tá? Oh, quem chegou aqui, gente? Bom de ser vizinho de pai e mãe é isso, tá né, certo, gente? Rapidinho. Olha, ao vivo e a cores, né? Resolvemos. Tá certo? Ainda bem que ela chegou na hora, que eu não sabia mais o que falar, viu? Tá certo? Então, tá aqui minha neguinha. Então, ela estava falando aqui sobre, você que está chegando agora, tá certo? Nós estamos falando aqui sobre criar rotina saudável para a quarentena. Então, daí estava falando sobre a primeira ideia, que é estabelecer uma rotina. Eu não sei se ela vai fechar esse tópico, e eu só falei só sobre o trabalho, estava falando sobre a gratidão, tá certo? A gente estava falando, né, pai, sobre essa questão da rotina, e aí a gente quer saber de vocês, porque o tema é como criar uma rotina saudável em tempos de quarentena. Quantos de vocês aí já conseguiram implementar uma nova rotina, já estão se adequando aos novos horários, às novas demandas? E quantos de vocês aí que ainda estão um pouco perdidos, né, ainda sem saber como o horário que acordar, dormir, ainda com dificuldade de estabelecer uma rotina para as crianças, igual a Yane falou? Comenta aí com a gente, para a gente saber como que vocês estão em relação a esse tema. Porque acho que a Ariane, né, que perguntou aí, como criar uma rotina? E eu acho que o primeiro passo... Com 2 filhos, com 2 com um filhos pequenos, ciclone e um terremoto. eu acho que o primeiro passo para a gente criar uma rotina, seja para criança, seja para a gente, é o autoconhecimento. É a gente se conhecer. Por quê? Quando a gente se conhece, a gente sabe como que a gente funciona. Quais os melhores horários do dia, né? Por exemplo. Tem um teste, esses dias, semana a gente estava comentando num grupo de amigas, algumas estão até aí. E a gente falando sobre essa moda agora, né, de você acordar às 5 da manhã, de você ser produtivo, só é produtivo quem acorda cedo, e como que isso gera uma comparação e uma frustração, porque nem todo mundo, e na verdade a maioria da população, ela não dá conta de acordar às 5 horas da manhã e ser produtivo. E a gente estava comentando sobre isso, existe um teste, tem um livro, O Poder do Quando, o autor lançou um teste porque ele fez um estudo em cima da população, de que existem 4 perfis. Ele faz uma analogia aos animais. Perfil urso, lobo, golfinho e leão. A gente não vai adentrar aqui no mérito, mas você pode procurar depois aí no Google para você se localizar. O meu perfil é o perfil de pessoa que é muito produtiva na parte da manhã, na parte do dia. Então eu acordo muito cedo e eu tenho a tendência de dormir cedo. Então, sabendo disso, o que eu fiz? Eu concentrei na parte do dia, principalmente na parte da manhã, que é o dia que é a parte do dia que eu mais rendo, as atividades que para mim são essenciais, que eu não posso delegar a outra pessoa, que se eu não fizer vai me prejudicar, né? A tarefas que que estão alinhadas com meus objetivos e metas de vida. E assim, enquanto eu não sabia disso, eu quebrei muita cabeça, porque eu lembro, eu até comentei com as meninas,
Eu tentava, na época do pré-vestibular, estudar até as 3 da manhã. E eu dormia mais do que estudava. Eu dormia de olho aberto, eu não lembrava nem o que eu tinha lido. Eu lembro que os meus propósitos de oração, que eu estabelecia às 3 da manhã, as minhas orações, elas não tinham sentido algum, porque eu dormia no meio da oração. Por quê? Eu não produzo na parte da noite, na madrugada. Então, não adianta eu colocar nessa parte do meu dia tarefas que são essenciais para mim, como, por exemplo, um devocional. Tem muita gente aí comentando, né? Ó, sou ótima à noite, durmo à tarde, acordo cedo pela manhã. A Ana Rita disse que não mudou muita coisa, né, na vida dela, mantém a rotina, está aí produzindo bem mais pela manhã. Tá? A Fernanda, que passou por aí também, disse que a fome triplicou. Eu não sei se é a fome da humanidade ou dela, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso Sobre também. essa questão da alimentação, né? Compulsão alimentar, sobre como que a nossa alimentação, A né, a Adriana gente está está se dizendo que é o oposto aí comportando. de algumas que se manifestaram, né? Tem muita gente, inclusive nesse perfil, o autor diz que é a maioria da população. São pessoas que precisam dormir 8 a 9 horas por dia e acordam mais tarde. E elas vão produzir mais lá para o meio-dia em diante. Então, primeiro passo, se conheça. Como que você funciona? Como que o seu filho funciona? Para que você estabeleça tarefas, para que você possa cobrar de acordo com aquilo que a pessoa dá conta. E até você mesmo, sem cobrança, sem frustração. Então, o autoconhecimento, ele é essencial, né? E aí a gente falou também, né, pai, sobre a questão dentro, né, de uma rotina Ah, saudável, essa questão da alimentação, sim, né? certo. É um outro tópico também, que a ideia é como criar uma rotina saudável. Então, é estabelecer rotina saudável e é também a questão da alimentação, né? Isso é fundamental. A Bíblia já nos fala sobre isso, né? A gente já tem aprendido sobre isso, tá? Enquanto o Daís fala dos tópicos, deixa ele pegar uma água ali, tá ok? Tem sido muito comum, né, a gente ver as pessoas fazendo brincadeiras, memes, né, a respeito da alimentação nesse período de quarentena, porque a ansiedade aumentou, o estresse aumentou de muitas pessoas, e com isso, as compulsões alimentares, infelizmente, também aumentaram. A gente, né, nós não somos especialistas nisso, com certeza tem gente aí, já vi, tem a Keila, algumas outras aí que são é, tem muito mais propriedade, né, para poder falar sobre o tema, mas a gente sabe que isso são gatilhos emocionais, né, que são acionados. Quando a gente era criança, quando a gente era bebê, a gente chorava porque tinha fome, né? Hoje, enquanto adultos, a gente come porque a gente tem vontade de chorar. E é muito importante, mais uma vez, o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você entende da onde que está vindo, qual é a raiz dessa compulsão, né? Então, é a gente parar de agir no automático. Por exemplo, se você está observando, te deu fome ou sensação de fome, porque a maioria de nós não sabe distinguir o que é fome da sensação de fome. Então, te deu vontade de comer fora dos horários da refeição? Não vá no automático, não vá abrir a porta da geladeira, pare e pensa, por que eu estou querendo comer agora? Eu estou ansiosa? Eu estou entediada? Eu estou ociosa? Não vá no automático. Se questione. Já nasceu com fome? Todos nós, né? Nascemos com muita fome. E o problema não é a fome. O problema é que nós não estamos nos alimentando apenas para saciar a nossa fome. Nós estamos nos alimentando para suprir buracos emocionais, vazios emocionais. E não há comida no mundo que vai suprir isso. Então é importante que a gente se conheça, que a gente entenda do porquê dessas compulsões. O que está dentro da nossa rotina gerando esses gatilhos emocionais. Para que a gente tenha tanta vontade, assim, de comer coisas que não são tão saudáveis, né? Porque uma hora isso tudo vai passar, em nome de Jesus, e a gente espera que passe logo. E aí a conta vai chegar, né, gente? E aí o nível de ansiedade, o nível de frustração consigo mesmo vai aumentar muito mais. Então, tem muita gente aí que está
falando, eu não sou psicóloga, tá? Por enquanto. Não sou formada em direito, não sou psicóloga, mas a gente Só resta enxaqueca, né? Hã? Depois só resta enxaqueca, a Fernanda É, está dizendo. desse jeito. Então, assim, a gente não tá falando aqui de estética, a gente não tá falando aqui de, de vida fitness, a gente está falando de saúde, de longevidade, a gente está falando até mesmo questão de saúde mental, a gente precisa se alimentar bem, porque para a gente ter disposição, para a gente ter concentração, energia, foco, para a gente fazer o que a gente precisa fazer na nossa rotina, é necessário que a gente se alimente de uma forma correta, né? Dificilmente você vai encontrar um judeu obeso, tá? Por quê? É cultural, né? Quando esse povo foi criado por Deus, quando Deus chamou lá Abraão, Deus estabeleceu leis muito claras, muito específicas acerca da alimentação. Então, mesmo quando eles estavam no deserto, para cada período da vida deles, então Deus priorizou essa questão para o seu povo, para o povo judeu. Então, nós temos hoje algumas religiões que dão muita ênfase à questão da comida, se preocupem muito com isso, e isso é muito bom. Tá? Então, serve de exemplo para nós, tá certo? A questão da disciplina, e isso, nós que somos pais, ensinar os nossos filhos, então eles vêm perpetuando esse ensinamento ao longo da história, ao longo desses 4, 5, 6 mil anos. Fica aí uma dica. Pastor Luciano Subirá, ele gravou uma pregação que é excelente sobre o tema. Chama-se O Cuidado com o Corpo. Se você não assistiu, assista. Ele conta do testemunho dele, de como ele perdeu, né, quase 50 quilos, com hábitos alimentares e de como a nossa alimentação está intrinsecamente ligado com a nossa vida espiritual. A gente negligencia muito esse assunto, né? Mas se nós formos para a Bíblia dá vários exemplos de situações que a comida está atrelada à questão espiritual. Por exemplo, lá no Novo Testamento, papai vai saber dizer melhor, que diz que os glutões não herdarão o reino dos céus. Paulo fala sobre isso, né? E Apocalipse também, a glutonaria. Glutonaria. Tá lá no YouTube, você pode colocar, tá, Mirella, no YouTube, Pastor Luciano Subirá, Cuidado com o Corpo. Testemunhos maravilhosos, impactantes e confrontadores, porque em todo tempo na Bíblia a gente vê a exortação de quer comais, quer bebais, faz tudo para a glória de Deus. Então a forma como eu lido com a minha alimentação, com a comida, glorifica a Deus? Eu preciso pensar isso, né? A gente vê exemplos na Bíblia, como que o pecado entrou no mundo? Foi por meio de um fruto, né? Como que Jacó, Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida. Falei sobre isso no retiro, sim, Giovanni, porque é algo que a gente precisa repensar e tem que gerar uma mudança de vida na gente. Parabéns, hein, Giovanni? Tá Boa lembrado, memória, é hein? verdade. Rapaz, parabéns mesmo, né? Então, assim, a gente precisa repensar, né, essa questão. A gente sabe que esse tempo, ele é muito favorável mesmo, a gente se alimentar de forma errada, mas vale a pena a reflexão, né? Já que nós estamos falando de rotina, como é que a rotina muda, viu? A mulher solteira chega em casa, ela olha para a geladeira e vai para o quarto. A mulher casada chega em casa, olha para o quarto e corre para a geladeira. Ele tá engraçadinho hoje, né, gente? Já começou com uma piada. Mudou a rotina, né? Então, mas vamos continuar falando aqui de hábitos, né? Então, É isso nós aí, a temos... Ariane falou sobre a repetição. A gente aprende por meio da repetição, né? Então é falar e falar até que gere uma mudança. Então não adianta a gente ficar ouvindo, se não gerou mudança ainda, tem que ouvir mais um pouco. Amém. Tá. Muito bem. Então você que está chegando agora, eu estou aqui com a Daísa, minha filha, nós estamos falando como criar uma rotina saudável para esse tempo de quarentena. Falamos aí sobre essa rotina saudável, falamos sobre o trabalho. Olha, gostei, viu, Adriana? Tá repreendido, né? É isso aí, eu tô vendo quem tá ligado aqui, né? Tá certo? Mas nós temos também uma outra rotina saudável que deve ser estabelecida em nossa vida, que é não se alienar emocionalmente, tá? Nós somos criados para viver no meio de gente, no meio de pessoas. Você sabe disso. Deus, quando fez Adão,
viu a solidão do seu coração, então deu uma mulher para ele, deu filhos, né? E assim tem sido ao longo da história da humanidade. Tá? A gente, como corpo de Cristo, nós somos uma igreja e Hebe Linhares, uma família para pertencer. A gente precisa ter essa percepção de pertencimento, essa certeza de que nós pertencemos a este corpo. Então, já foi feita uma pesquisa algum tempo atrás aí sobre o que traz felicidade ao ser humano. Tá? E aí foi constatado que não é dinheiro, de que não é riqueza. E então enumeraram diversos itens ali que no primeiro momento a gente pensa que traz felicidade. E essa pesquisa, feita na Universidade aí americana, constatou que o que traz felicidade ao ser humano são bons relacionamentos. E aí eu queria que a Daís falasse sobre isso também. Nós fomos feitos, né? Sempre a gente vai ver essa expressão, é muito comum na Bíblia, uns com os outros, né? Confessar os pecados uns para os outros, então suportai-vos uns aos outros, porque a gente precisa desse relacionamento aqui na horizontal, que é tão importante quanto o nosso relacionamento na vertical, o nosso relacionamento com Deus. É importante, eu não sei você, eu tenho eu consegui adotar um hábito nesse tempo de quarentena de criar contato com pessoas que estão longe de mim e que eu tinha perdido, né, contato já há muito tempo. Então, eu estou podendo conversar com pessoas que não fazem parte da minha rotina e que, de uma certa forma, estão hoje tanto quanto distante quanto aquelas que faziam, porque a gente não tá podendo se ver tanto. Então, pense em pessoas que já passaram pela sua vida, que são importantes para você, que talvez você tenha perdido contato. É um bom momento para você, né, perguntar como é que tá. Uma coisa muito boa também, você falou sobre gratidão, né, pai? Falamos sobre gratidão, passamos desse tópico, né? Eu acho que... Falou sobre meditação? Ainda não, né? Tá. Você quer falar? Mas sobre a gratidão, a gente estava falando como você chegou, né? E aí você mesmo pode falar o que é gratidão, né? Pode... O Giovanni aí gostou, está falando sobre a diferença de horário. Olha, daí eu gostaria de conhecer, sempre quando no Espírito Santo visita a IBL, mas nunca te vi. Gosto Vamos muito ter dos seus pais, tá certo? Se Deus quiser. Pois é, daí vai pregar daqui uns dias, no último domingo do mês. Ela está sabendo agora, viu? Então tá bom. Então anota na sua agenda aí, tá? É assim, tá, gente? Então, Daís, diz aí, o que é a gratidão, quando a gente estabelece essa rotina, esse hábito, que é bíblico, né? O que acontece em nossa vida? Já é provado cientificamente, né? Os benefícios da gratidão para o nosso corpo, em termos de saúde, né? A gratidão, ela melhora o nosso sistema imunológico, ela faz com que a pressão arterial abaixe, ajuda na prevenção de várias doenças, mas não apenas isso. Coração grato, ele é receptário da presença de Deus, né? Quando você consegue olhar para o lado e focar nas coisas boas. Eu fiz um curso uma vez que uma das tarefas era, faça uma lista com 200 motivos de gratidão. E aí eu comecei fazendo, falei, não, é fácil. Quando chegou nos 70, mais ou menos, eu fiquei pensando, nossa, eu já agradeci por tudo que eu, né, lembro. E aí eu comecei a fazer intencionalmente. Eu falei, não vou fazer com pressa. E eu fui todos os dias escrevendo 5 motivos, até chegar nos 200. E aí você começa a agradecer por você ter energia elétrica na sua casa e poder tomar um banho quente quando você quer, pelo ar que passa, que respira, por você conseguir respirar sem necessidade de aparelhos, sabe? A gente tem a tendência de valorizar as coisas quando a gente perde. Então, criar o hábito diário da gratidão faz com que a gente veja milagres que estão acontecendo conosco todos os dias e a gente não percebe. Porque a gente está tão focado naquilo que a gente gostaria que acontecesse e ainda não aconteceu. A gente está tão focado no problema e a gente deixa de agradecer. E todos nós sabemos que a gratidão diminui o quê? Não é isso? O nosso estresse, que é o responsável, né, pelo aumento do cortisol em nosso corpo, tá certo? Pessoas que têm um hábito de agradecer, esse coração grato, ele diminui a probabilidade de um infarto, de um AVC. Então isso é provado cientificamente, a própria Bíblia, a palavra de Deus já nos recomenda isso, tá? Então assim, a gratidão, você dorme melhor, dorme mais tranquilo, vive uma vida mais alegre, mais leve,
Não é isso, Corali? Que está em São Paulo e acessando aqui também. O pastor pediu para orar, agradecendo por o quê? 5 minutos. Ficou complicado. Por quê, Giovanni? O pastor pediu para orar. Tá. Então, a gente aprende com Jesus, tá? O que que Jesus faz quando chega diante do túmulo de Lázaro? Tá? Se fosse qualquer um de nós, ia repreender o demônio da morte, ia declarar que o Lázaro seria ressuscitado, mas Jesus começa dizendo: Pai, graças te dou, porque sempre você me ouve. Então, que a gente possa aprender isso daí, acerca da importância da gratidão, e comece dentro da sua casa. Tá? Nós estudamos hoje no GCE sobre o resgate de valores que nós estamos perdendo, né, na nossa caminhada. Então, foi um assunto muito relevante, as pessoas que participaram, e o que foi falado ali foi usado o exemplo daquela, na parábola que Jesus conta no Evangelho de Lucas, sobre as dracmas que aquela mulher perdeu. Tá? E o que esta parábola nos ensina? Que normalmente, né, os valores que a gente perde, eles começam a ser perdidos dentro de casa, na família. Então, nós queremos convidar a você, participando aqui dessa live, a intencionalmente agradecer ao pessoal de casa. Uma água que alguém traz para você, por mais corriqueiro que seja esse comportamento, mas comece a fazer isso. Se você tem dificuldade, escreva no papel, comece a lembrar tantas coisas, né, que você perdeu a oportunidade, tá certo, de agradecer alguém. Então a gente quer propor isso aqui a você, não queremos que fique apenas em nossas palavras, porque se a gente terminar essa live e não tiver nenhuma mudança em nossa vida, eu penso que não valeu a pena. Tá? Então eu quero crer que nós vamos, a partir desse momento, estabelecer, né, resgatar esses valores, a começar dentro da nossa casa, tá bom? Mas uma ideia também que a gente compartilhou aqui, quando a Isa estava falando, eu não sei se ela quer falar um pouco mais sobre o trabalho, tá? E sobre essa questão do se alienar emocionalmente. Então a Isa quer focar aqui, deve ser talvez o último tópico de hoje, a gente acabou atrasando um pouco, pode ser que a gente volte na quinta-feira para terminar este assunto, tá bom? Mas veja bem, vamos falar então sobre algo que talvez não seja tão fácil para o brasileiro, né? A nossa cultura, né? Nós somos completamente diferente do povo oriental, do japonês, né? Que é a questão da meditação. E se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar de Gênesis a Apocalipse, Deus já nos recomendando esta prática, essa rotina, esse hábito, essa disciplina. Mas diga aí, Daísa, sobre a meditação. Vou contar um pouco da minha experiência com a meditação. Né? A gente tem um tabu em relação a esse tema, porque, infelizmente, a maioria das pessoas que exploram a questão da meditação e que produzem conteúdos voltados para essa área são muito ligados ao esoterismo. Então, isso cria uma barreira para que a gente, enquanto cristãos, se aprofunde no tema, apesar de ser bíblico. Existem alguns tipos de meditação, mas eu vou falar de 2 tipos de meditação aqui com você e te sugerir, se você nunca praticou, é algo que vai mudar a sua vida. 2 tipos de meditação. Uma meditação é a que está em Salmos, no capítulo 1, que diz que bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor, dia e noite. É você ficar ruminando aquela palavra. Não é apenas ler por ler. É pegar um versículo, um texto que você lê do seu devocional e ficar durante todo aquele dia meditando, né? E pensando, o que Deus quer falar comigo através disso? Como que eu posso praticar isso dentro da minha rotina? O que Ele quis dizer para mim com esse assunto? E eu tenho certeza que você vai ter acesso a verdades que você não teria se você tivesse passado de uma forma corrida pelo texto. Então, é bíblico que a gente medite na lei do Senhor, na Bíblia, na palavra, dia e noite. E uma outra meditação, é uma meditação que traz a sua mente para o agora, para o hoje, né? É uma meditação, geralmente, que a gente foca na nossa respiração. Por que na nossa respiração? Porque a nossa respiração é a melhor forma de nos trazer para o momento do agora. Eu passei por uma situação, vou contar rapidinho que o nosso tempo está acabando. Eu já tive momentos de muita ansiedade na vida e geralmente a gente associa a questão da ansiedade a alguns eventos futuros
pré-determinados, né? Eu estou ansiosa por conta de uma prova, eu estou ansiosa por conta de uma conta que eu preciso pagar, eu estou ansiosa por causa de uma entrevista de emprego, eu estou ansiosa por causa de uma viagem. Então, a gente associa alguma coisa determinada, então, não, então a gente fala, nós estamos em estado de ansiedade. Eu já passei por situações assim, e há algum tempo atrás, até cheguei a compartilhar essa experiência com algumas pessoas que estão aqui. Há algum tempo atrás, eu estava começando a me observar um pouco ansiosa. E eu pensava assim, e eu pensei, mas eu não estou ansiosa com nada. Não tem nada que, assim, que eu esteja pensando, que está no meu futuro, que está me causando ansiedade. E aí foi quando eu comecei a ler um pouco mais sobre a meditação. Enquanto eu meditava, e é algo realmente muito complicado no início, porque foi isso que papai falou, nós não temos o hábito de parar e esvaziar um pouco a nossa mente. E aí, quando eu comecei essa prática, eu comecei a observar a qualidade dos meus pensamentos. Porque é normal que quando você vai meditar, sua mente foge, né? Então, porque a gente não tem esse hábito de concentração. Então, você começa respirando, se concentrando na sua respiração, e aí sua mente vai lá na pessoa que você tem que conversar, no e-mail que você tem que responder, e aí você vai lá e naquela pessoa que você tem que terminar um assunto. Ah, é a compra que eu tenho que fazer, é um negócio que está pendente. Aí o que você faz? Você traz seu pensamento para o agora, para o presente novamente. E aí você fica, e nós somos suficientemente capazes de fazer isso. Porque se Deus diz que nós podemos levar cativos os nossos pensamentos em Cristo, em obediência a Ele, então quer dizer que eu tenho capacidade de levar o meu pensamento cativo para onde eu quero. Eu posso direcionar os meus pensamentos. Eu não tenho como impedir que eles venham. Eu não tenho como impedir. Mas eu tenho controle sobre os meus pensamentos e para onde eu vou dar o norte para eles. Então, quando eu comecei essa prática da meditação, o que eu percebi? Que a maior parte dos meus pensamentos estava relacionado a algo no futuro. Coisas que eu tinha que fazer. Coisas que estão lá, não estão aqui. Isso gera em nós ansiedade. Porque a ansiedade está relacionada a coisas que ainda não aconteceram. A gente vive no futuro e deixa de viver no presente. A gente está com a mente no futuro. A meditação, ela é o melhor não, porque o melhor é a oração. Mas a meditação é um dos antídotos para a ansiedade. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí sabem o que é estar ansiosos. Então, a meditação, comece com 30 segundos, aí aumenta para 1 minuto, depois para 2. Vá para um lugar, né, que está... não tem muito barulho. Tira um tempo para você. Se você não tem 1 minuto para fazer isso no seu dia, então você tem que repensar a sua agenda. Então, fica aí uma dica, né? É algo que a gente pode fazer tanto baseado na palavra de Deus, como também para a gente trazer e viver, é uma estratégia para a gente viver no nosso presente. Tá. Se vocês forem observar, tá? Obrigado, Noelita. Tudo que nós estamos falando aqui, a gente encontra o respaldo na palavra de Deus. Tá? E, graças a Deus, nós tivemos o privilégio de crescer dentro de um lar, dentro de um ambiente onde a gente viu papai e mamãe ler a Bíblia, meditar na Bíblia, e isso fez e faz muita diferença em nossa vida. Aí você pode dizer que talvez não teve esse privilégio, mas hoje você tem de deixar esse legado para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus parentes, para pessoas amigas que estão ligadas a você. Então, veja bem, quando você encontra no livro de Josué, Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Tá? Então, imagine, ele estava entrando na Terra Prometida, tinha diante dele um grande desafio, que era o quê? Suceder um dos líderes mais importantes do Antigo Testamento. E o que Deus recomendou a ele? Né? Ele já era preparado como um guerreiro, tinha habilidade, né? Mas Deus disse para Josué o seguinte: olha, Josué, dê o seu máximo, empenhe a sua alma, não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés prescreveu cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda para que possa chegar ao seu destino. Mas ele diz mais ainda: não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo que nele está escrito. Então, o que diz a palavra? Pondere,
medite no que está escrito na Bíblia, na palavra, então você alcançará o seu objetivo e será bem-sucedido. Tá certo? Então, havia aqui uma promessa de Deus, que Deus era com ele, que Deus estava com ele, do jeito que Deus foi com Moisés, Deus seria com ele, mas não foi só isso que Deus prometeu a ele. Deus disse que a minha presença estará com você, mas você precisa meditar na minha palavra. Por quê? Porque a minha presença irá te capacitar ao ler a palavra, discernir a palavra, tomar a decisão que tem que ser tomada. Então, você que está aqui com a gente, você que está chegando agora, que bom que está aqui participando dessa live. Já está quase esgotando aqui o nosso tempo. A recomendação é essa, no que diz respeito à meditação. Tá? Meditar na palavra, ler a palavra. Pastor, mas eu leio e não entendo. Então, pergunte a alguém que entende. Também tem as versões, né, pai? Diversas versões. A versão, a tá? mensagem, ela é muito boa, né, para a versão Nova Linguagem de hoje. Hoje a gente tem uma gama de versões, assim, para a gente realmente entender tudo. Essa versão, essa tradução aí da mensagem, eu estou lendo aqui ela agora, e Daíse leu para vocês os Salmos primeiro, que você conhece, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Medita na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Para você ter ideia como é que essa versão, bem contextualizada, olha como é que ela diz os Salmos primeiro. Como Deus deve gostar de você, ou seja, bem-aventurado. Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita no beco sem saída e você não frequenta a escola dos desbocados. Tá certo? Aqui está falando dos escarnecedores, né? Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as escrituras dia e noite. Você é como a árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês. Tá certo? Então, uma versão mais contemporânea vai te ajudar a entender melhor a palavra do Senhor. Tá? Então, veja bem, nós estamos falando de rotinas, viu, Daís? Nós vamos deixar as próximas para tem muitos hábitos, né, que a gente poderia para falar. quinta-feira. Nós iríamos falar de 10 aqui, mas o tempo não permite. Tá muito boa essa palavra, esse encontro, mas nós vamos deixar um pouquinho para quinta-feira, tá certo? Então, apenas fazendo uma recapitulação, o tema de hoje foi como criar uma rotina saudável na quarentena. Então, nós falamos daí, isso começou a falar primeiramente sobre rotinas saudáveis, esse hábito, tá ok? Foi falado também sobre a questão do autoconhecimento, de não se alienar emocionalmente, e para isso você tem na igreja dos GCS, Grupo de Comunhão e Evangelização. Se você não faz parte, eu quero convidar a você, nessa semana, ligar para um líder, ligar para as pessoas responsáveis. Você não pode ficar sozinho. Tá? Então, mesmo que a gente não possa estar se reunindo, a gente não possa estar juntos, tá certo? Em grandes grupos, mas há estratégias e há algumas alternativas que nós estamos propondo aí para que você não se sinta sozinho, tá? A Bíblia pede para que a gente esteja em companhia de pessoas, nessa comunhão. A igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, tá certo? Então, não se alienar, ficar no seu canto aí, tá ok? A Fátima está dizendo, pode continuar, estou com o tempo sobrando. Isso mesmo, usar o tempo que a gente tem com coisas produtivas. Que muito bom, bem. tá certo? Arlete, que bom que você está aqui com a gente, seja bem-vinda. Temos apenas 1 minuto e 10 segundos. Esse é o tempo da gente estar se despedindo. Vocês podem estar se despedindo um do outro, falando sobre esse encontro. Se querem que a gente continue na quinta-feira, né? Como vocês são bonzinhos, vocês vão falar que querem, né? Não vão, tá? Uma outra coisa que nós falamos foi sobre o trabalho, não é isso? Então, é uma rotina que você tem que pensar como que você está trabalhando, até a posição que você senta numa cadeira, a posição você que dirige muito, como você dirige, né? A forma como você atende as pessoas, enfim. Todos nós já temos uma rotina, mas é saudável essa rotina? Tá ok? Então eu queria que você pensasse sobre isso também com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Falamos também sobre a gratidão e falamos sobre a meditação. Foram os tópicos aqui falados. Vou deixar a Daís fazer o agradecimento, a Nathalie aí. Gente, muito bom esse tempo estar com vocês. Quero agradecer pelo carinho, pelas palavras que vocês colocaram aí, tá? É muito bom a gente poder, né, falar um pouco do que Deus tem
para nós. E na próxima live tem muita coisa boa ainda para a gente compartilhar, né? E que Deus abençoe e te capacite para já começar a botar em Pastor prática. Emerson, um abraço aí, Leila. Convide o pessoal para quinta. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, 7 horas da manhã, quem quiser participar conosco.